nesse diálogo e nessa transferência, no fundo, não é? Que se pretende fazer e que tens verificado ser possível na prática, onde é que está, digamos, está ou não, ou existe ou não, o risco de uma certa diluição identitária, quer dizer, porque no fundo há sempre esta alternância, não é, entre uma consciência de identidade e um diálogo e desejo de conhecimento do outro, da alteridade, não é? De que forma é que isto acontece sem comprometer nem a identidade nem a relação com o outro? Eu penso que não há alteridade sem identidade. Os dois estão sempre juntos, não é? E, portanto, querer descobrir o outro é o outro na relação, na diferença. Embora seja o mesmo, é sempre o mesmo, mas também é diferente, sim, não é? Sim. Portanto, não há que reduzir o outro ao mesmo, a nós próprios, não é? Exatamente. Não há uma redução, nem pouco mais ou menos. Há um conhecimento. Não é um espelho. Não é um espelho, exatamente. E, sobretudo, o que é importante dizer-se é que, ao relacionar, quando eu digo comparar, relacionar, agora aqui falo em duas obras, por exemplo, não é? De duas literaturas. Ao relacionar, eu não vou hierarquizá-las, não é? Eu não vou dizer que esta obra alemã, ou esta obra de literatura francesa, por exemplo, é superior a uma que foi escrita em francês, mas no país do Maghreb, não é? Não há aqui essa hierarquização. E aqui se percebe a dificuldade que uma disciplina como a literatura comparada teve em implantar-se nas nossas universidades. Não é? Porque põe em causa, efetivamente, as tais hegemonias, a literatura alemã, a literatura francesa, a literatura inglesa, não é? Sim. A partir do momento em que o que eu vou relacionar podem ser temas transversais, não é? Portanto, eu vou valorizar aquilo que há para valorizar em cada uma delas. E ao confrontá-las, o que eu tiro é a especificidade de cada uma. Conheço melhor aquela, mas conheço também melhor a minha, não é? Exatamente. Portanto, o olhar sobre o outro é sempre um olhar de um eu sobre o outro. Ao mesmo tempo, uma construção cultural, não é? Portanto, há sempre um retorno sobre mim mesmo e sobre aquilo, a minha produção. Portanto, não se trata de uma entrada de um olhar relativista, onde diz que tudo é equivalente, nem pouco mais mas ou menos. Sim não. De uma capacidade de identificar o valor. O valor daquilo que é diferente, não é? Sim, que pode, inclusivamente, revalorizar, em determinados termos, não é? Aquilo que é meu também, não é? Portanto, à partida, o meu ponto de partida, não é? Pois, o que é importante é não haver, de facto, essa hierarquização e não haver uma banalização. Claro, porque, não é isso. Exatamente. E esse ponto também me parece muito importante, evitar essa banalização, esse tornar tudo mais plano, não é? Porque, nada disso. Porque precisamente em certos discursos do encontro com o outro e da alteridade, verificamos, ou eu noto por vezes, uma espécie de tentação de assumir uma atitude quase turística, quer dizer, vou ver a coisa exótica, interessante, que não é o verdadeiro contacto de conhecimento, não é o verdadeiro amor, não é? Mas aí temos que ter em conta, portanto, quem analisa, ou seja, o crítico, ou o leitor, o receptor, sim, tem que ter em conta os quadros mentais, não é? E os modelos culturais do ponto do receptor, não é? Portanto, claro. Porque toda a nossa, como eu disse, olhar para o outro implica já um eu. E o eu tem a sua especificidade e a sua contextualização. E, portanto, não pode de maneira nenhuma partir com os tais estereótipos, nem positivos nem negativos, nem filias, nem fobias, não é? Exatamente. Portanto, tem que tentar ser tão objetivo quanto possível para extrair, de facto, o que é diferente. O mesmo, mas que é diferente. É outro. É outro, mas numa relação. E numa relação de semelhança. Sim, proximidade. Sim. É o próximo. Exatamente. É no sentido do próximo. E não do mesmo. Exatamente. Pois essa distinção para mim é importantíssima. Justíssima. Ou seja, um elemento do humano, não é? Que ressalta na transversalidade e na variedade e diversidade das culturas. E provavelmente essa é justamente uma das dimensões mais agradáveis dessa relação nas comunidades de leitores, que são muito heterogéneas, não é? Exatamente. Com pessoas vindas de muitos lados que se sentem reconhecidas. Reconhecidas, exatamente. Eu dava, por exemplo, o exemplo a questão da oralidade. Muitos miúdos, por exemplo, nas escolas, enfim, esses miúdos oriundos dos países, por exemplo, africanos, não é? Em casa não há livros, não é? Mas há oralidade, há histórias. Os pais e os avós contaram histórias. Portanto, por que não
a partir de um tema, o mar, por exemplo, ou a ilha, sei lá, não é? Claro, a mulher, sim, a criança, não interessa, um tema qualquer. Portanto, fazer vir à escola, não é? Essas memórias orais que esses miúdos têm em casa, não é? Claro. Isso faz com que, imediatamente, ele seja integrado, ou se sinta integrado num tema que, à partida, podia estar distante, porque é de um determinado escritor, mais difícil, enfim. Isso é um dos exemplos. Claro, porque no fundo isso parece-me que é também uma forma de ajudar a fazer história, quer dizer, de ajudar, não é, o estudante ou a pessoa interessada a perceber-se dentro de um fluxo que tem uma tradição, que tem um contexto, que tem uma cultura, não é? E trazê-lo para o hoje, fazer com que a história se torne memória viva, não é? Atuante. Tocaste precisamente nesse ponto da memória, exatamente, importantíssimo. Fazer esse contínuo. Eu penso que temos que ter atenção, nós nas nossas áreas, que o conhecimento não fique desfragmentado e solto, mas inserido num fluxo que permite vê-lo de outra forma. Exatamente. E isso, evidentemente, cria uma identidade boa nesse sentido. Claro, não é? Sentir ligado a qualquer coisa, mas com uma especificidade, que não é diferente, não é superior à outra, mas é outra, mas é a mesma, é próxima. Claro. E essa proximidade que eu acho que só os estudos comparados permitem. E proximidade com as outras, o interrelacional, transdisciplinar, interdisciplinar, interartes, não é? Portanto, ao mesmo tempo, ler um texto, ou ler um filme, como tu bem sabes, exatamente. Ou ler um quadro, como tu bem sabes também, não é? Portanto, essa leitura, essa relação, essa comparação, essa transmigração, não é? Que nos permite, a partir da literatura comparada, fazer esses cruzamentos e encontrar a especificidade de cada linguagem. Exatamente. Portanto, fazê-lo de uma forma que é concreta, que é prática, que é atuante. Exatamente. Não é prática. apenas é uma ao prática. nível de um é uma conceito, prática. mas de uma prática. É uma prática. Que é um aspecto que tu frisas sempre muito, não é? Que se trata de uma prática. Exatamente. Mais de uma prática do que uma teoria. Não há um método específico, há sim orientações, muitas, eu já disse há bocado, há muitas orientações, tendo em conta as relações extraordinárias que se podem estabelecer entre textos, entre autores, etc. Agora, é evidente que se trata de uma disciplina extremamente exigente. Portanto, eu posso ir até onde as línguas que eu conheço me podem levar, até onde a minha cultura pode ir. Claro. Não é? Portanto, é uma disciplina extremamente exigente, é o que eu digo sempre aos alunos, não é? Portanto, línguas, culturas, portanto, uma cultura geral muito grande. É, de facto, um instrumento, a literatura comparada é um instrumento de cultura geral. Pois. É um instrumento de conhecimento transcultural. Exato. Sobretudo, eu vejo isso assim, portanto, numa prática, de facto. Claro. Acho que pode trazer-nos benefícios múltiplos, se for introduzida, portanto, esta disciplina, a prática de disciplina, se for introduzida nas nossas escolas a um nível até mais básico e mais elementar. Claro, se começar mais cedo necessário. Não é por acaso que um grande comparatista, o René Etienne, dizia que a literatura comparada é um humanismo. Exatamente. Esse é o ponto, por isso percebo que digas, que fales da exigência, porque é uma exigência do humano, quer dizer, digamos, de um certo ponto de vista, a pessoa com uma bagagem, mais com uma consciência de si, da sua identidade, da sua cultura, do seu meio, do seu contexto, do outro, tem mais capacidade, porque a literatura fala de experiências, não é? Não de teorias, mas de experiências, e esse aspecto que tu frisas também me parece fundamental.